Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia. Povo de Deus, a palavra da oração de hoje é sobre encorajamento. Porque, povo de Deus, muitas das vezes a gente confunde paz com acomodação. A gente acha que se está confortável, então está dando tudo certo. Mas Deus, ele não nos chamou para viver, povo de Deus, apenas no confortável. Mas ele nos chamou, deixa eu arrumar só um banquinho aqui. Deus, ele nos chamou para viver o extraordinário. Ele nos chamou para viver no propósito. Povo de Deus, existe uma grande diferença, uma enorme diferença entre descanso e acomodação. Porque descanso é bíblico, acomodação é estagnação. A zona de conforto, ela parece segura. Ela não vai exigir risco, não vai exigir fé, não vai exigir crescimento, mas ela também não produz transformação. Toda vez que alguém quis fazer algo novo na Bíblia, toda vez que Deus quis fazer algo novo na vida de alguém na Bíblia, ele pediu movimento. Abraão, ele precisou sair da terra. Pedro precisou sair do barco. Josué precisou atravessar o Rio Jordão. E Davi precisou enfrentar Golias. Povo de Deus, nenhum deles viveu algo extraordinário, permanecendo parado. O crescimento, ele só começa quando o conforto termina. Às vezes Deus permite um incômodo interior não para te punir, mas para te empurrar para o próximo nível. Você sente que você pode mais. Sente que você nasceu para algo maior. Você sente que tem um chamado dentro de você, mas o medo fala mais alto. O medo atravessa a voz de Deus. O medo passa da voz de Deus. E o medo sempre tenta nos convencer de que é melhor ficar onde a gente está. Só que, povo de Deus, a fé, ela é avançar, mesmo quando a gente tem medo. A zona de conforto, ela é silenciosa, mas, povo de Deus, ela é muito perigosa. Ela te mantém ocupado, mas não produtivo espiritualmente. A zona, ela te mantém seguro, mas não dependente de Deus. E Deus, ele quer filhos dependentes de Deus. Ele não quer filhos acomodados. Quando você decide sair da sua zona de conforto, a sua fé cresce, sua maturidade aumenta, seu caráter é moldado, a sua identidade é fortalecida. E a pressão revela quem é você. O desafio revela o quanto você confia em Deus. Por Deus, se a gente nunca tentar, a gente nunca vai descobrir até onde a gente poderia ter ido. E às vezes o maior arrependimento não é ter tentado, é falhado. É nunca ter tentado. É a gente ficar pensando no que vai acontecer. Oh, de Deus, hoje, pela manhã, eu estava em um lugar de manhã e alguém falou assim, eu acho que você sabe, mas você conhece a história do Santos Dumont? Eu falei, eu conheço, mas pode explicar aí. E ele falou assim, eu já sabia, né, mas deixa eu falar porque nunca é bom a gente ter mais conhecimento, a gente pegar mais conhecimento de alguém. E ele falou assim, o Santos Dumont foi o primeiro homem a inventar o avião, né? Foi o primeiro homem a inventar avião do mundo inteiro. E
ele ficava no Rio de Janeiro, mas o que aconteceu? Teve um evento em Paris e lá ele inventou o 14 bis. Lá ele inventou o 14 bis. 14 bis foi o primeiro avião do mundo feito de madeira. E madeira e papel. E povo de Deus, sabe onde ele inventou o primeiro avião do mundo? Desculpa, não foi aqui no Brasil. Foi lá em Paris, foi lá na França, na Europa. E aquela pessoa olhou pra mim e dela falou: eu sei que você sabia, mas eu queria te falar, né? Por causa que você pode perceber, a maioria das pessoas que teve sucesso provavelmente não foi, na verdade não foi aqui no Brasil. Tem sim pessoas, não estou dizendo que o Brasil não tem pessoas sucedidas, não quero que você entenda isso. Mas se você conseguir entrar no raciocínio, no fundo a gente sabe, não importa, por Deus, se você é de direita, se você é de esquerda, você sabe. O Brasil, a gente brasileiro, a gente não apoia. Eu digo por mim, eu digo quase todo mundo, porque a gente da nação brasileira, não importa o seu partido, eu não estou colocando política aqui no meio, estou dizendo do Brasil em geral, da cultura já brasileira. A gente não é de motivar alguém, a gente não é de apoiar alguém nos planos, né? A gente pode tirar isso pelas pessoas mesmo. Muitas das vezes quando alguém está começando, sabe, uma loja, alguma coisa assim, a família não apoia a pessoa. A família fala: não, mas num Brasil desse, do jeito que tá, a economia caindo, como você vai abrir uma loja e vai falir? A gente não apoia. Pô, de Deus, nessa oração eu quis falar, eu falei, o tema da oração de hoje vai ser sobre levantamento, através dessa história. E a gente precisa aprender a sair da nossa zona de conforto. Por causa que a gente, brasileiro, a gente não apoia os outros nos nossos planos. Você pode ver, tá na história dele, nenhum brasileiro apoiou ele. Eu não tô dizendo só do Brasil, isso tem no mundo todo, de ninguém apoiar ninguém, o mundo tá assim. Mas eu digo assim, da nossa cultura já não é de apoiar ninguém. Povo de Deus, pra gente ter sucesso, eu não tô dizendo que a gente tem que sair do Brasil, tem que sair mais. Pra gente ter sucesso, a gente não pode ficar aqui nas nossas zonas de conforto. Você que mora em São Paulo, pra você sair das suas zonas de conforto, você não pode ficar só em São Paulo, ter uma mentezinha só em São Paulo. Você que mora aqui em Campo Grande, você não pode ter uma mente de ter sua loja, seu negócio só aqui em Campo Grande. É fechado. Campo Grande tem o quê? Tem 1 milhão de habitantes. Você não pode ter só a sua mente fechada num lugarzinho. Você tem que expandir, você tem que abrir sua mente. E os franceses apoiaram muito ele. Os franceses foi o povo que mais apoiou, que deu suporte, que pagou. Os franceses pagaram os materiais. Santos Dumont construiu, mas os franceses apoiaram os materiais. Então o que eu quero tirar dessa história? Porque aqui, na nossa zona de conforto, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode até estar num país de primeiro mundo. Eu não estou dizendo só que no Brasil, você pode estar em qualquer país. Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se você percebe que aqui está sendo sua zona de conforto, no trabalho, você já está seguindo a vida tal, acorda, trabalha, volta, almoça, faz a casa, você já percebe que você está vivendo uma vida assim, rotineira, uma rotina. É importante, a gente tem que ter uma rotina, o ser humano tem que ter uma rotina, mas se você conseguir entender o que eu estou dizendo, uma rotina cansativa, uma rotina que você não vê você lá na frente. A gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que ir, porque Deus, às vezes, só não ajuda a nossa vida, não é porque Deus está preparando, é porque às vezes a gente ainda não está preparado. Deus às vezes ainda não ajuda a nossa vida, não levou a gente para lugares grandes, porque a gente ainda não está preparado, a gente não está se organizando, a gente não está guardando dinheiro, a gente não está tentando aprender alguma coisa nova, a gente só está no mesmo mundinho, no mesmo quadradinho pequeno. E Deus não quer isso para nossa vida. Deus
tem planos, mas a gente tem que agir, povo de Deus. Eu vou ter que já terminar a palavra por causa do horário já. Ainda tem que orar. Mas se você conseguir entender o que eu tô falando, vamos a partir de hoje. Não é amanhã. Amanhã de manhã, às 6 horas da manhã. É hoje, é agora. É 5 horas, agora. Entendeu? É agora. Não é depois. É agora. A gente tem que começar a sair da nossa zona de conforto agora. Senão a gente não vai sair depois. Amém? Se você conseguir entender, você vai estar no foco. Por exemplo de uma pessoa, vou dizer aqui rapidão. Pastora Icléia. Pastora Icléia foi uma mulher, assim, pela história dela que eu ouço, foi uma mulher que sempre passou necessidade com os filhos. Assim, sabe? Foi batalhadora, mas sempre esteve saindo da zona de conforto. Sempre saiu da zona de conforto. E daí, hoje, ela colhe os frutos. Muitas pessoas julgam ela, mas não é. Tem ali e tal. Julga ela, mas não tem que julgar, povo de Deus. A gente não tem que julgar ninguém. Você não sabe a história dela. Você não sabe o que ela passou lá atrás com os filhos dela. Você não sabe. Então hoje ela colhe os frutos. Se você tem ela no Instagram, no WhatsApp, mais no WhatsApp, você vai ver. Ela postou esses dias lá em Andorra, que ela foi conhecer o futuro esposo dela lá em Portugal. E ela estava em Andorra, na neve. Ela está colhendo os frutos dela ter saído da zona de conforto no passado, dela ter visto, aqui não é meu lugar, eu tenho que expandir minha mente. Eu vou crescer e os meus filhos vão crescer junto comigo. E eu vou fazer os meus filhos se inspirarem na mãe que eles teve. Foi isso que ela fez. Amém? Feche seus olhos neste momento. Vou ter que orar pouco. Foi uma palavra muito longa que eu fiz, mas foi necessária. Deus tocou meu coração para falar isso. Tem alguém nessa oração que sabe que tem que sair da zona de conforto, mas não está saindo. Está preso no mundinho. Está preso no mundinho. Amém? Pai amado, nessa noite eu me coloco diante de Ti com sinceridade, Pai, no nosso coração. O Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece nossas inseguranças, nossas dúvidas, e também conhece, meu Pai, o potencial que colocou dentro de mim, que o Senhor colocou dentro dessa pessoa. Muitas vezes a gente se acomoda, muitas vezes a gente escolhe o que é fácil, muitas vezes a gente esconde atrás do conforto, mas a gente crê que o Senhor nos chamou para crescer. A gente não quer viver limitado pelo medo, a gente não quer viver preso à insegurança. A gente não quer passar anos no mesmo lugar espiritual, anos no mesmo lugar físico. Meu Pai, nos dá coragem para poder crescer, coragem para sair do que é confortável. Dê coragem para essa pessoa para tentar, coragem para errar e para aprender, coragem para confiar no Senhor quando a gente não enxerga um caminho inteiro. Que a gente não venha ser dominado pelo medo de falhar, que a gente não venha ser paralisado pelo que os outros pensam, que a gente não venha trocar de propósito por comodidade. Se houver algo em nós que esteja acomodado, que o Senhor venha nos despertar. Se teve algo que está nos paralisado, venha nos fortalecer. Se teve algo que esteve travado, que o Senhor venha destravar. Nós entregamos os nossos planos para o Senhor, nós entregamos os nossos sonhos e os nossos limites para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Quero dar um recado rapidão. Hoje, às 19 horas, a gente vai ter o culto a noite profética do romper de Deus, às 19 horas. Hoje, segunda, vai vir o pastor José Carlos, de Caçapava, São Paulo, junto com as pastoras, na Rua das Paineiras, 1427. Amém, povo de Deus? Você que acompanha aqui as orações comigo, você sabe que eu tenho um tempo de palavra, eu tenho um tempo de oração. Cada um tem seu tempo. Só que na oração de hoje não deu. Na oração de hoje eu não foquei em só orar. Eu foquei em trazer uma palavra para a sua vida, porque tem alguém precisando sair da bolha. E Deus está despertando em você hoje. Pode assistir sem
Pode ter 200, 100 visualizações dessa oração aqui minha. Mas se uma pessoa, se 3, 4 pessoas despertar, isso já é o suficiente. Isso já é o suficiente. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus, abençoe.